Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus, o nosso Mestre Maior. Obrigado, Jesus. Obrigado por estarmos aqui, todos nós. Obrigado por procurarmos entender cada vez mais a tua mensagem. E é necessário entender, raciocinar, pesquisar, ouvir, discutir, mas é preciso colocar em prática. Procurar ser cada vez mais um pouquinho do seu discípulo, para irmos aumentando a cada novo dia, a cada novo instante, a cada nova caminhada, para sermos felizes. E hoje em especial, nós pedimos, Jesus, por todos os pais, aquele que terá a graça de ser pai. É uma alegria imensa, é uma responsabilidade tamanha, mas que nos faz crescer quando procuramos fazer o melhor pelos filhos. Então te agradecemos, Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos dá de termos essa missão, a missão de cuidar dos nossos filhos. É preciso sempre que falemos dos nossos filhos para você, Jesus, para Deus, mas falarmos também de Deus e de você, Jesus, para os nossos filhos. Agradecemos então sempre a sua presença, Jesus, no nosso meio, e que você, Jesus, ilumine a nossa caminhada, que esteja sempre presente, nos orientando para que possamos fazer sempre o melhor, em todos os instantes. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vanessa chegou aí, Ivan. Um abraço a todos vocês. Boa noite. E hoje nós vamos falar dos pais, né? Dia dos Pais. Depois de amanhã comemoramos. Então, vamos falar um pouquinho de pai. Para o homem, há 2000 anos, era um pouquinho difícil ter as demonstrações de amor. Era algo meio complicadinho, salvo naqueles círculos mais restritos, né? Que era na família, o cônjuge, o filho, os amigos também, né? Então, fora disso, era um pouquinho complicado, porque daria até a entender que seria um sinal de fraqueza para o homem, né? Sinal de fraqueza. Só que vem Jesus há 2000 anos e aquela mensagem que era só amor. Amor direto. E aí, essa revolução que Jesus faz, com a sua mensagem tão maravilhosa, mostrando o amor mais puro, então o amor masculino começa a ganhar espaço. Nós vamos ver que mesmo há 2000 anos, no meio do povo judeu, era difícil falar de amor, até para com Deus, né? Entendiam Deus uma figura tão distante, aquela figura que tomava partido, era a favor de um exército em detrimento de outro, era aquele Deus punitivo que mandava para o inferno. Vem Jesus e muda tudo. E aí nós começamos a entender o amor. E Jesus nos deixou o tempo todo uma mensagem de amor. Vamos ver, até junto aos discípulos, né, que seguiam Jesus, que eram judeus, até um pouquinho antes eram judeus, aqueles judeus bem carregados, né? Pedro, por exemplo. E Pedro, nós vamos lembrar que na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou, né, o mestre. Eu nem conheço, não sei nem quem é. E Jesus é morto. E depois, durante 40 dias, ele aparece, sobretudo na Galileia. E nessas aparições,
o coração de Pedro triturado, marcado, machucado. De repente vem Jesus, aparece e ele faz 3 perguntas a Pedro para pacificar o coração daquele discípulo que era tão fervoroso, né? As 3 perguntas: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro, sem vacilar: mestre, eu te amo. Então nós vemos que, às vezes, ainda, século XXI, as pessoas, os homens sobretudo, têm uma dificuldade ainda de dizer ao outro: eu te amo, eu tenho amor por você, porque parece que vai ser levado para um lugar, né, uma direção diferente. Então, o amor que o homem hoje sente é muito mais fácil de ser dito ao outro, né, graças a Jesus. Jesus vem e diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É sempre amor. A mensagem do Mestre é sempre amor. E vamos ver que Jesus muda até o nome de Deus, que até então os judeus é Deus, é Deus, é Deus. Vem Jesus e fala: é Pai, que muda tudo. Porque Deus é difícil nós imaginarmos, né? A grandeza de Deus, como que Deus é. Nós já temos uma ideia de um Deus que mudou daquele passado que nós carregávamos para o entendimento de hoje. Deus para mim é um conjunto de leis, Deus é o amor, Deus é a natureza, Deus é tudo isso para mim, né? Mas Jesus vem e diz: Ele é Pai. E agora eu consigo entender. Por quê? Porque eu tenho Pai. Meu Pai partiu, né? Está do outro lado, mas Ele continua tão vivo no meu coração como sempre esteve, né? Então, Jesus, ao chamar Deus de Pai, ele teve alguma motivação, alguma inspiração, algo que o levou a chamar Deus de Pai. O que será que levou Jesus a chamar Deus de Pai? De Abá, Abá no hebraico, que é paizinho, né? De uma forma até mais carinhosa. Muito provavelmente, Jesus teve essa inspiração para chamar Deus de Pai em razão do seu pai aqui na terra, José. A grande referência para ele, criança, a grande referência foi o pai, foi José em todos os instantes. Então, vamos pensar um pouquinho em José, tão esquecido, né? Tão abandonado. A gente lembra logo de início em Maria, mas José ficou de escanteio, ficou largado, né? Então nós podemos dizer que José foi o mais esquecido daquela sagrada família. Silencioso. Não tem uma frase, uma palavra que possamos atribuir a José. Não tem. José passou em silêncio o tempo todo. Então o silêncio foi a essência de José, o pai de Jesus. E ele personificando a Deus. Deus não está aí falando o tempo todo, né? Nos inspira o tempo todo, nos fala, mas através da natureza, através dos irmãos. E José foi silencioso. José era bondade o tempo todo. José era obediência o tempo todo. José era o amor o tempo todo, né? E a responsabilidade o tempo todo. José, não só para com as coisas do alto, mas também com as coisas da terra. José foi tudo isso, foi responsável, por exemplo, quando ele teve, no finalzinho da gravidez de Maria, ele teve que se deslocar de Nazaré até a cidade de Belém, que fica mais ao sul, bem pertinho de Jerusalém. E ele vai, obedece. Por quê? Porque José era a responsabilidade. Mas também, com relação às coisas do alto, José não vacilava de forma nenhuma. José recebia tantas informações, por exemplo, através dos sonhos.
Sonhava, vinha uma orientação e ele obedecia. Olha o que José era, né? Ele recebia informação num sonho e obedecia. Não vacilava, de jeito nenhum. Nós vamos ver, por exemplo, numa narrativa evangélica, quando ele toma conhecimento da gravidez de Maria, né? Isso é narrativa evangélica. Não vamos entrar no mérito de como ocorreu a gravidez, né? Aí cada um entende da sua forma. Mas narrado nos evangelhos está assim: um anjo lhe explicou num sonho que Maria estava grávida por meio do Espírito Santo. Não entramos no mérito. O anjo também disse que seu filho salvaria o povo dos pecados dele. Além disso, ele tranquilizou José. O anjo tranquilizou José, dizendo: não tenhas medo de levar para tua casa Maria como tua esposa. E José não vacilou. Não vacilou. Em Belém, quando ele foi com Maria para fazer o recenseamento, e em Belém, quando nasce Jesus, né, na estrebaria ali, aquilo tudo, José, no meio da noite, acorda Maria e para dar uma notícia urgente. O anjo de Deus acabava de aparecer a José num sonho, dizendo: olha, levante-se, pegue a criancinha e a mãe dele, fuja para o Egito e fique ali até que eu o avise, porque Herodes o Grande, né, que era o pai, Herodes o Grande, está disposto a matar a criança. Então, o que aconteceu? José obedeceu. O profundo amor que ele tinha por Jesus, o profundo amor que ele tinha por Maria, por sua família, e a enorme responsabilidade que ele tinha, faz com que ele, juntamente com Maria e com Jesus, saiam no meio da escuridão. Saiam para onde? Ia fazer uma viagem longa, a pé, na direção do sul. Iriam para o Egito. E o dia sequer havia clareado, e José pensa o que aguardaria nessa viagem. Como um humilde carpinteiro que ele era, poderia proteger a sua família, mas ele não pensa duas vezes, não. Proteger de poderosos também não importa, ele queria proteger a família. Quem estava perseguindo sua família era nada mais, nada menos que o rei. Mas ele seguiu, obedeceu cegamente aquele sonho, aquela orientação que recebe, vai na direção sul, ao encontro do Egito, e ali ele permanece. Será que ele conseguiria prover o necessário para sua família, o sustento? Ele acreditava que sim, tinha coragem, decidido. Será que seria capaz de perseverar, cumprir aquela pesada responsabilidade que Deus havia lhe dado, criar e proteger aquela criança tão especial? Ele não vacilou, foi em frente. José tinha enorme desafio pela frente, com uma viagem tão longa e tão difícil. Quem conhece a geografia do local sabe que viajar a pé no meio daquela área desértica é realmente um grande desafio. E ele não vacilou, ele foi em frente. Ao considerar como ele conseguiu vencer tudo isso, todos esses desafios, nós começamos a pensar como pais. Puxa vida, por que não imitar a fé? Por que não imitar o esforço de José? É necessário. E ele não disse uma palavra. Prontamente, abriu mão de todo o seu trabalho. Era carpinteiro. Teria que voltar para Nazaré. Esquece, estou indo para o Egito. Eu quero salvar minha família, quero salvar meu filho. Ele sacrificou então o seu próprio conforto
para proteger a sua família. Que coragem, que decisão. E lá, no Egito, nós podemos visitar uma igreja chamada Igreja de São Sérgio, onde fica uma gruta, e ali ele permaneceu com Maria e com Jesus por 2 anos. Então, novamente, José recebe em sonho a orientação. Olha que comunicação, que intercâmbio que havia entre José e a espiritualidade. E vem aí, morto, porém, Herodes, eis que o anjo novamente aparece a José e diz: olha, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos aqueles que procuravam a morte de Jesus. O que ele faz? Levantou-se, tomou o menino, Maria, e foi para a terra de Israel. Ele não vacilava. Está em Mateus capítulo 2, versículo 22. Chegando lá, perto de Jerusalém, e tomando conhecimento, ouvindo que Arquelau agora governava no lugar de seu pai, Herodes o Grande, agora era Herodes Arquelau. Governava a Judéia. Mas ele era tão carrasco ou até mais que o pai. Então, José, suba, vá para a região da Galileia, não permaneça aqui. E ele prontamente obedeceu. Então, mesmo contrariando o seu entendimento, mesmo contrariando os seus interesses temporais, ele obedecia, né? Obedecia os sonhos e entendia realmente que era Deus, a espiritualidade falando com ele. A sua obediência e a sua fé eram admiráveis. E ele ficou esquecido. Simples carpinteiro, mostrava-se adorável para com Jesus. Um grande pai, um pai maravilhoso. Jesus aprendeu que aquelas mãos cheias de calos fortes, com as quais ele cortava as árvores para poder produzir móveis, outros objetos como carpinteiro, aquelas mãos endurecidas, cheias de calos, eram as mesmas mãos gentis que davam a ele o carinho, né? A ele, a mãe e depois aos irmãos. José guiava Jesus e tranquilizava com seus abraços e com seus beijos. Não temos uma palavra de José. José zelava pela parte espiritual da família. Não era uma pessoa bruta, era um carpinteiro, sim, um operário que usava as mãos, mas ele não deixava a parte espiritual de lado. Ele cuidava, sempre. Nós vamos ver que a de José, Maria, Jesus, seus irmãos depois, eram conhecidos, por exemplo, na sinagoga de Nazaré. Quando Jesus, já adulto, vai até a sinagoga com os discípulos e ali, ao ler um trecho de Isaías, os que estavam lá, que frequentavam lá, os sacerdotes, rabinos, disseram: mas esse não é o filho de Maria? Não é o carpinteiro? Eles conheciam a família. Eles iam sempre às comemorações em Jerusalém, que era uma obrigação dos judeus, e eles eram judeus, e eles iam todas as festas, desciam até lá, e era um deslocamento longo. Para sair de Nazaré e chegar a Jerusalém, era coisa de 2 semanas, ida e volta. Nada mais, nada menos que 120 quilômetros. Eles eram conhecidos em Jerusalém. Olha a disciplina de José com relação à parte religiosa. Tanto que no episódio em que Jesus ficou, entre aspas, esquecido em Jerusalém, Jesus já tinha 12 anos, e que José, Maria, os irmãos começam a subir para Nazaré, de repente se dão conta que Jesus ficou lá. E ao voltarem, ele estava no templo.
e os sacerdotes vão conversar com Maria, com José, dizendo: olha, Jesus, essa criança, 12 anos, olha, veio para, mudar muitas coisas aí. E Maria teria conversado com um sacerdote que era conhecido da família, alertando dessas preocupações. Ali, naquele mesmo episódio, mais uma lição José nos dá. Dentro daquela rudeza dele, quando eles estão no templo e Jesus estava lá, e José e Maria perguntam, olha, nós estamos aqui ansiosos, procurando por você. Olha, está aqui, o teu pai e eu estamos ansiosos e procurávamos você. E Jesus diz diante de José: vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de meu pai? E José era o pai que estava ali, mas ele se reportava ao Pai do alto. Não mereceu nenhuma repreensão por parte de José. José compreendeu e aceitou aquilo. Não deve ter sido muito fácil, Ele está se reportando a outro pai, mas o pai sou eu. Ele compreendeu. Na oficina da carpintaria, que ficava em Nazaré, que já está lá, as ruínas estão, é possível até visitar. Ali, naquela oficina, entre pregos, martelos, cunhas, Jesus teria iniciado uma profissão. Carpinteiro. Quem foi o professor? José. Em Marcos, capítulo 6, quando nós falamos a respeito da ida de Jesus, agora adulto, até a sinagoga em Nazaré, eles dizem, as pessoas dizem ali: mas não é esse o carpinteiro? É o carpinteiro que aprendeu com o próprio pai o ofício. Maravilhoso, com José. Então, ali, José vivia uma vida anônima. Ali na oficina, na sua casa em Nazaré, mas extremamente proveitosa. Porque José cuidava de tal forma da sua família, cuidava com tanto amor da família, que era uma vida extremamente proveitosa, muito embora fosse anônima. Não era conhecido, não era divulgado. José, então, foi o modelo do cristão anônimo e não deixou nenhuma palavra. José falava pelas mãos, na carpintaria. José falava pelos braços, sustentando Jesus, seus irmãos. José falava pelos pés, quando levava seu filho Jesus para o Egito, e acompanhava a caminhada de Jesus também, por algum trecho. Jesus falava pelo amor, estando junto de Maria, Jesus e os outros filhos. Jesus falava pelo cuidado, garantindo o sustento de toda aquela família. José. E aí nós vemos no Alcorão, o livro do Islã, tem um capítulo dedicado a Maria, tem um capítulo dedicado a Jesus. Nada com relação a José. José ficou entre o sol maravilhoso, que era Jesus, e entre a lua tão brilhante, que era Maria. E ele ficou no cantinho. Jesus, em meio àqueles a quem ele beneficiava, as pessoas que eram ingratas, aqueles que ouviam Jesus de uma forma indiferente, aqueles que perseguiam Jesus no começo da caminhada dele, ainda jovenzinho, aqueles perseguidores cruéis. Estava ali quem? Hipotecando a sua fé, a sua confiança? José. José, que estava ali sempre ao lado de Jesus, amparando Jesus. Então, pensemos dessa forma. Houve um tempo
em que Maria, Jesus e os outros irmãos que vieram foram totalmente confiados a um homem, José. José, podemos dizer que foi o trabalhador da primeiríssima hora, mas passou no divino silêncio de Deus. Trabalhador da primeiríssima hora. Será que José seria então o pioneiro dos excluídos? Ele foi excluído, deixado. E então José desaparece de cena, sem nenhuma cerimônia. Não se sabe o que aconteceu com José. Como que foi o desencarne dele. Olha que trabalho maravilhoso. E certamente Jesus começou a chamar Deus de Pai, Abá, Paizinho, porque ele teve esse exemplo magnífico, maravilhoso de José, o seu pai aqui na terra. Isso é maravilhoso. E vamos pensar, e quanto ao seu pai aqui na terra? O nosso pai aqui na terra, que nos ama sim, mas nos ama como? Como ele sabe amar, ou como ele soube amar, ou como ele aprendeu a amar. Precisamos sim compreender as deficiências que tem, porque nós também carregamos, todos nós, as nossas deficiências. Mas ele era meu pai, ele falhou. Eu, como pai, falho com os filhos. Você, como mãe, falha como irmão, como irmã. Ainda somos pequenos, ainda carregamos as nossas dificuldades. Por que falhamos? Porque cada um de nós dá aquilo que tem. É impossível dar aquilo que não temos. Se eu não tenho uma compreensão maior, se eu não tenho um amor maior, se eu não tenho uma tolerância maior, como que eu vou dar? Eu tenho que aprender. É por isso que a evolução, o crescimento, é uma troca. Eu ainda não aprendi a perdoar como devia. Você aprendeu. Me ensina. Eu não aprendi a ter tolerância como precisava ter. Você tem. Me ensina. Que o meu filho me ensine a ter tolerância. Que o meu filho me ensine a ter amor. Que o meu filho ensine a ter respeito. E eu vou ensinar meu filho a ter educação, um bom comportamento. Quando ele errar, orientar da maneira correta. E eu vou dando aquilo que tenho e recebo aquilo que não tenho. É assim que nós vamos crescendo. O importante é o esforço. O esforço que empreendermos para fazer sempre o melhor. Na condição de filhos, tentar sempre fazer o melhor pelo nosso pai. Na condição de pai, fazer sempre o melhor que podemos em favor do filho. E precisamos agradecer sempre, sempre o nosso pai aqui na terra. Mesmo com as deficiências, com as dificuldades, sermos gratos. Mas ele falhou e eu falho. Sermos gratos por quê? Porque se estamos encarnados aqui, agora, é por ele. Então, toda a gratidão ao nosso pai aqui da terra. E tem ainda a figura dos pais adotivos, né? E adoção não é coisa nova. Não, surgiu, não, isso aí é muito antigo. Nós vamos lembrar de Moisés. Moisés foi adotado pela filha do faraó. Ganhou lá seu pai, né, adotivo, sua mãe adotiva. Nós vamos lembrar de Jesus na cruz, no momento extremo, quando estava ali, diante dele, Maria e João. E aí Jesus partindo. E aí ele diz: mãe, eis aí teu filho. Maria, seja a mãe adotiva de João. João, eis aí a tua mãe. Se José estivesse encarnado,
ele diria: eis aí teu pai, o José, que me amparou, que me acolheu, toda essa caminhada, não estava ali fisicamente. Então, adoção não é coisa nova, né? É um gesto, esse gesto de adoção é para nos mostrar a necessidade de estarmos sempre sendo amparados. É preciso ter o dever da família. O dever da família é velar pelo bem das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Agora, se a criança está sem lar, talvez tenha faltado família, ou talvez a família tenha falhado, né? Aí cumpre a sociedade não permitir que essa criança cresça sem um amparo, sem ajuda. E a adoção não é apenas um dever social. Não, não. É o exercício do amor incondicional. Quando se traz uma criança para dentro do lar, estamos amando incondicionalmente. É o deixai vir a mim as criancinhas que Jesus falou, né? Olha, deixai vir a mim as criancinhas. Então, o filho adotivo é um espírito que vem para nos trazer felicidade, mas também para promover os ajustes necessários, como os filhos que nasceram do próprio lar também estão aí para nos trazer ajustes, nos promover ajustes. Isso também é motivo de felicidade, porque estamos crescendo, estamos auxiliando o outro a crescer. Kardec, grande Allan Kardec, ele afirmou: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, não são, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Nós temos família, sim, família consanguínea, é maravilhoso, temos que preservar, cuidar, mas os laços já existem antes. Laços que vão se apertando ao longo de tantas caminhadas. Aquele que eu aprendi a amar um pouco, de repente em outra caminhada, outra encarnação, eu estou aprendendo a amar mais. A quem eu feri, machuquei, estou aprendendo a amar mais, a juntar mais. Nessas encarnações é que nós vamos fazendo esses laços de família, que é a família espiritual, se tornar cada vez maiores, mais fortes, mais rígidos. Então, concretizada uma adoção, não existe mais filho adotivo e nem pais adotivos. Existe simplesmente filhos e pais. Nós vamos ver aqui um exemplo de uma pessoa que se tornou na espiritualidade, não aqui, né? Não teve essa oportunidade. Ele se tornou um pai adotivo de 669 crianças judias. Ia começar a Segunda Guerra e ele se torna pai porque ele socorre, ele ampara, ele ajuda, ele salva. Vamos ver se dá para ver aí, tá? Você conhece a história de Nicholas Winton? Conhecido como Shingley britânico, ele nunca contou sua história a ninguém, nem mesmo a sua esposa. Foi somente no ano de 1988 que sua esposa Grace, limpando o porão da casa onde moravam, achou um álbum de fotos e documentos de várias crianças. Quando ficou sabendo do que se tratava, descobriu que seu marido era um herói. Antes do Natal de 1938, Winton foi até Praga para ajudar seu amigo Martin Blake em trabalhos humanitários com os judeus. Assim, presenciou a situação dos judeus na parte da Tchecoslováquia que estava ocupada por nazistas. Viu o desespero das famílias perseguidas e o destino que as crianças teriam ao ser levadas para os campos de concentração.
Como as crianças não rendiam muito em trabalhos forçados, ou eram mortas imediatamente quando chegavam, ou eram usadas em testes desumanos e cruéis. Mais de 1,5 milhão de crianças foram mortas pelo nazismo. Para ajudar o máximo possível de crianças, Winton escreveu para vários países pedindo que as recebessem. Assim, ele conseguiu salvar a vida de 669 crianças, em sua maioria judias, antes que elas fossem deportadas para campos de concentração nazistas. O ano era 1939 e a Segunda Guerra Mundial estava prestes a começar. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber as crianças da Tchecoslováquia, que foram encaminhadas para famílias adotivas e orfanatos. Elas nunca mais viriam seus pais que foram mortos em campos de concentração nazistas. E a lista de crianças salvas por Winton poderia ser ainda maior, mas o último trem que levava 250 crianças não conseguiu sair do país. Todas as crianças que estavam nele foram mortas pelos nazistas. As crianças salvas por Winton cresceram e formaram suas famílias. Winton recebeu homenagens do mundo inteiro quando sua história se tornou pública. Em 2002, foi elevado a cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. Em 2008, concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Um programa de televisão inglês fez uma linda homenagem surpresa para Winton. A apresentadora pergunta para a plateia onde Winton está sentado, quem teve a vida salva por ele. Quase toda a plateia levantou, surpreendendo o herói. Winton nunca parou seu trabalho humanitário e faleceu em 2015, aos 106 anos de idade. Então, na espiritualidade, família espiritual, ele é pai de muita gente, né? Faz parte dessa família, foi o pai aqui que ajudou, que salvou essas crianças todas. Então, vamos pensar bem, né? No nosso pai aqui na Terra, não esquecer, né? Não esquecer. Se está encarnado, esteja junto, se for possível, né? Esteja junto. Se não é possível, ligue, né? Mande uma mensagem. Mas está desencarnado? Não tem problema, faz uma prece. Faz uma prece que ele recebe. O nosso Pai está sempre conosco, sempre, tá? Combinado? Então vamos encerrar com a nossa prece. Então vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus e pedindo a Ele permissão, Jesus, para que os nossos pais estejam conosco aí onde você está, se eles estão desencarnados. Se estão encarnados, que eles possam sentir nesse instante as nossas melhores vibrações, vibrações de amor, de gratidão, de carinho para com eles. Então, Jesus, que todos os pais da Terra, encarnados e desencarnados, possam receber em especial nesse domingo, quando se comemora o Dia dos Pais, o nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, um grande abraço a todos. Estamos vendo aqui, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Alceia, boa noite, Alceia. Um abraço para o Paulo, velho amigo, Almeida, Maria Linda, Maria Dulce. Quem mais? A Pris, Sidoca, Áurea, Andréia Pasqualini, tudo bem, Andréia? Então, um grande abraço a todos vocês e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos, tá? Sandra, abraço para o Zaca, tá? Luci, feliz Dia dos Pais a todos. Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Semana que vem estamos juntos, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.